é Mariane Sperducci, tá? Eu acho que minha câmera não tá indo. Deixa eu tentar ajustar. Peraí. Pronto. Talvez agora vocês tenham um vídeo de mim. Ah, Olá, Mariane, boa tarde, tudo bem? A gente está tudo te bem? vendo, estamos te escutando e vendo a sua tela também. Tá bom, então. Então vamos começar, né? Prazer para vocês. Meu nome é Mariane Sperducci. Eu sou veterinária da Unidade Vetex Porto Alegre, tá? Eu fui convidada aqui pela Camila Lasta, deve ser professora de vocês, acredito que todos conheçam ela, para falar um pouquinho sobre endocrinologia. Por que eu? Desde que eu entrei no Vetex, acabou sendo a minha função, tá, dentro do laboratório, lidar com a parte endocrinológica, tanto a realização dos exames, como a liberação deles, como na conversa com os clínicos, é, sobre, né, os exames dos animais que eles estão atendendo. Acontece que muitos clínicos, eles têm dúvidas, né, sobre qual exame pedir, o que que eu peço, o que que eu estou vendo, né, normalmente, porque realmente as endocrinopatias, né, as doenças endócrinas, elas são difíceis de diagnosticar, elas são muitas vezes associadas a outras patologias, então acaba que na minha área do laboratório precisa de um suporte muito maior ao clínico do que nas outras áreas, tá bom? Então, hoje eu escolhi para a gente falar sobre a tireoide, por quê? Porque ela é uma glândula que envolve, né, o metabolismo inteiro do corpo. Então, ela vai mediar, né, mediar situações em todos os tecidos do corpo. Ela vai afetar tanto o coração, como o cérebro, como as outras glândulas endócrinas. Então, ela também tem esse papel. Então, eu preferi iniciar pela tireoide. Deixa eu passar aqui o slide. Eu preferi iniciar pela tireoide exatamente por esses aspectos e também pelo aspecto de que na veterinária as endocrinopatias, as doenças da tireoide, elas são subdiagnosticadas. O que que eu quero dizer com isso? Os clínicos, né, eles têm dificuldade em diagnosticar as doenças da tireoide porque os hormônios da tireoide, eles atingem tantos tecidos que, eu estou com uma patologia específica. Isso pode afetar a tireoide e gerar uma tireoideopatia, né? ah, que está ali concomitante a essa outra doença. E daí o foco vai para essa outra doença e não focam nas tireoideopatias, tá bom? Se eu falar qualquer termo que vocês não entendam, podem me sinalizar e me perguntar na hora, porque eu sei que fica difícil lembrar depois para poder fazer o questionamento, tá bom? Também existe uma falha no conhecimento, eu vejo isso porque, né, eu estou ali interagindo com os veterinários diariamente, no conhecimento quanto aos exames laboratoriais que podem ser requisitados e como requisitá-los. Em que situação eu vou requisitar um T4? Em que situação eu vou requisitar um T3? Quem sabe? Né? Na veterinária é muito pouco requisitado. Eu não sei exatamente em qual nível de conhecimento todos vocês estão, alguns devem estar mais avançados, outros um pouquinho menos, né? Mas eu vou tentar aqui, né, começar pela fisiologia, para a gente conseguir ter um retorno ali, né, para vocês conseguirem acompanhar melhor, e depois a gente vai só dar uma pincelada nas endocrinopatias, tá? E depois dar uma pincelada também no laboratorial. Então, aqui é mais um resumo, e depois eu ainda vou deixar alguns materiaizinhos que, se vocês quiserem se aprofundar, vai estar lá disponível. Outro motivo, né, para mim começar pela tireoide também é a fisiologia. Quando a gente vai ver nos livros de fisiologia endócrina, vocês vão ver que sempre vai começar pelo eixo hipotalâmico hipofisário, que daí seriam as glândulas cerebrais que vão controlar as outras glândulas endócrinas, né? E depois vem a tireoide, aí vem pâncreas, aí vem a adrenal e as outras glândulas, tá bom? Então, eu achei interessante a gente começar por ela. A gente vai pular o pâncreas, porque eu achei muito mais interessante falar sobre a adrenal no nosso próximo encontro comigo, tá? Porque eu acho que ela tem muito mais coisa pra gente, né, devagar aqui, que também é muito menos conhecido pelos clínicos, tá bom? Então vamos começar pela anatomia tireoidiana. A tireoide ela é localizada na cervical, na região cervical.
ela é intensa, ela intensamente, ela é intrinsecamente ligada à traqueia e ela é composta de dois lobos, tá? Na maioria das espécies, e algumas espécies podem não ter essa ligação que a gente vê ali na imagem, né? Vocês estão vendo ali que tem dois lobos, um em cada lado da traqueia, e daí tem essa ligaçãozinha, a gente chama essa ligaçãozinha de istmo. No canino e no felino, essa ligaçãozinha, às vezes, ela desaparece, pode não desaparecer. Então, tem alguns animais onde ainda está presente, né, um resquício dessa ligação. A glândula, ela não é palpável e eu acho muito importante a gente frisar essa informação, não é palpável. Se tiver qualquer tipo de alteração que torne a tireoide palpável, a gente tem que investigar, tá bom? Agora, quanto à anatomia funcional da glândula, ela é composta principalmente por folículos. Esses folículos, eles são células especializadas, né, tireoidianas, que estão envoltas por um endotélio vascular. Então, é uma glândula extremamente vascularizada, tá? Porque, né, ela precisa estar sempre ali sintetizando seus hormônios e liberando para a corrente sanguínea para que o resto do corpo consiga utilizá-los, tá bom? Também temos as células parafoliculares, fazem parte da anatomia, mas a gente não vai citar muito elas, tá? As células parafoliculares, elas produzem calcitonina. A calcitonina, ela é um hormônio que vai mexer muito mais no metabolismo do cálcio, daí é mais interessante a gente conversar sobre ela quando a gente estiver falando de paratireoide, que eu não vou falar aqui nessa palestra, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas elas estão ali presentes, tá bom? Também temos fibroblastos e os adipócitos, né, que vão ali fazer parte do tecido de ligação e de sustentação da glândula, tá? E esses folículos formados pelas células tireoidianas, eles têm um lumen que ele é composto por um material altamente proteináceo, né? Uma solução que a gente chama de solução coloidal. Soluções coloidais são soluções onde a gente tem grande quantidade, grande concentração de proteínas, tá? E a principal proteína presente nessa solução é a tireoglobulina. Guardem esse nome, é bem importante. E daí, como que se forma, né, os hormônios? Agora a gente já vai pular direto para a formação do hormônio tireoidiano. Disso daqui, eu preciso que vocês tirem duas coisas. Primeiro, os hormônios tireoidianos, eles são formados, tá, pela ligação do iodo com partes de uma proteína, que é a tireoglobulina. Essas partes da proteína a gente chama de resíduos de tirosina, tá? Todo o iodo que a gente consome, principalmente na dieta, é a principal fonte, tá? Existe uma certa reciclagem do corpo fisiológica do iodo utilizado para produzir T4, né? Quando a gente tem a depuração do T4 no fígado, do T4, do T3, no fígado, existe uma reciclagem desse iodo pela corrente sanguínea, mas ele também é excretado. Então, a principal fonte, de iodo vai ser a alimentação. Já a tireoglobulina é produzida ali nos folículos tireoidianos, e ela é composta por esses resíduos de tirosina, que são pequenas partículas, tá? Que pode ter, uma tireoglobulina pode ter até 140, se eu não me engano, tá? Resíduos de tirosina. Então, o que a gente imagina é que cada um pode formar uma unidade ali junto com o iodo. O iodo ele é captado por mecanismos de íons, tá? Ele vai junto às bombas de sódio para dentro da célula e é depositado ali no lúmen do folículo. Aí a gente vai ter uma enzima, né, outra proteína, né, que vai fazer duas funções que são primordiais para a produção do T3 e do T4, que são as unidades funcionais, né, do hormônio tireoidiano. A tireoperoxidase, a gente vai chamar ela aqui na apresentação de TPO, tá? Para facilitar. Então, TPO, a enzima que faz a síntese, basicamente, que modula a síntese dos hormônios tireoidianos. A primeira coisa que ela vai fazer é o que a gente está vendo ali no ponto 5, chamado organificação. A organificação é o processo onde ela vai iodar um resíduo de tirosina. Então, ela vai acoplar em algum local ali dessa molécula uma molécula de iodo, tá? Essa iodação vai produzir partículas que a gente chama de MIT e DIT. MIT e DIT vem de
monoiodotirosina, mono, um iodo, uma molécula de iodo, tirosina, que daí, né, é aquela partícula que a gente tem da proteína, ditiiodotirosina. Então, essa primeira reação vai produzir as mites e as dites, e a mesma proteína, a mesma enzima também vai fazer uma ligação entre as mites e as dites para a gente ter a produção de T3 e T4. T3 e T4 vem do nome triiodotirosina, ou triiodotironina, e tetraiodotironina. Então, a gente vê que fica fácil quando a gente vai entendendo a composição do nome, né? Entender como que elas são formadas. É um grande quebra-cabeça. Coloca um iodo ali, vira MIT, coloca outro iodo, vira DIT, junta MIT com DIT, vai dar T3, junta DIT com DIT, vai dar T4. Entendeu? É basicamente assim, é bem simples de entender a formação dos hormônios tireoidianos, tá bom? Depois de fazer a síntese ali dentro do folículo, a gente vai ter. Aqui a gente tem uma imagem bem legal que ela dá uma ilustrada nisso que eu falei. Então, ali a gente tem a tirosina, a peroxidase vem, faz a organificação, gera a monoiodotirosina, diodotirosina, né? Aí vem ela e faz o acoplamento entre as monoiodotirosinas e diodotirosinas, produzindo a triiodotironina, T3, né? E a tetraiodotironina, T4. Tá bom? Tranquilo até aqui? Aí, tá. Tá pronto o sorvetinho? Tá pronto o sorvetinho. Os hormônios, eles estão produzidos, mas eles precisam ser liberados para ser utilizados, né? A glândula tireoide, ela tem um aspecto muito legal, que ela é a única glândula do corpo que tem um armazenamento. Ela tem um pool ali, né, guardado de hormônio, para ser utilizado, e esse pool, ele pode ser utilizado sem nova produção, sem nova síntese, por até 3 meses. Então, essa informação é importante porque doenças tireoidianas, tá? Principalmente hipotireoidismo, a gente só vai ter sinais clínicos claros, né, dessa falta de hormônio 3 meses após o bloqueio da síntese do hormônio, tá bom? Também pode acontecer, né, a liberação desse hormônio. A liberação é feita pela fagocitose, as células ali do folículo vão fagocitar as proteínas, né, as tireoglobulinas inteiras, e daí elas vão lisar dentro delas as tireoglobulinas. Disso daí vai sair T3, T4, vai sair NIT, vai sair DIT. A NIT e a DIT, elas retornam para dentro do folículo para ser recicladas, tá bom? Já a T3 e a T4, elas são liberadas para circulação. Então, como é regulada essa síntese, né? O que regula a síntese do hormônio tireoidiano? O principal mecanismo que a gente tem de regulação é o feedback negativo. Não sei se vocês estão familiarizados com como funciona um sistema de feedback negativo. Eu vou dar uma explicação bem rápida. O feedback negativo, vamos ser assim, bem chucro, tá? Se tem, eu não vou criar. Se não tem, eu vou criar. Então é basicamente isso. Quanto mais hormônio eu tiver, quando a gente está chegando num limiar de hormônio onde não há necessidade de maior síntese, isso vai sinalizar lá para o eixo hipotalâmico hipofisário, lá no cérebro, né? Produz, tipo, a gente tem pouco hormônio, pouco T3, né? Produz ali TSH para a gente conseguir estimular a tireoide a produzir mais T3 e mais T4, né? Ou então a gente tem muito, deixa, acabou. Então isso vai fazer, né, sinalizar lá para o eixo hipotalâmico hipofisário, né, para ele diminuir a produção de TSH, isso vai diminuir o estímulo à tireoide e vai diminuir a produção, tá bom? O TSH, ele é muito sensível, porque como a gente tem dois pools, basicamente, né, pool, como que eu posso dizer, armazenamento de hormônios tireoidianos, a gente tem tanto o armazenamento folicular quanto o armazenamento no plasma, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, a TSH, ele tem um estímulo muito sensível, então é, pequenos estímulos vão fazer a produção o aumento ou a diminuição do TSH, tá bom? Existem outros hormônios, principalmente, que podem fazer a regulação da função tireoidiana, então a regulação da síntese, né? Em menor escala, os glicocorticoides, né, produzidos ali pela adrenal, a somatostatina, que é um hormônio que está ligado à produção de ácido estomacal, tá? De HCl.
E a dopamina também pode ter alguma função ali, mas bem menor. Então, eles não são importantes, no sentido patológico, porque eles dificilmente vão causar alterações na síntese tireoidiana, mas eu achei legal citar. E também existe uma autorregulação tireoidiana. Então, ali, na própria glândula, a gente pode ter a redução da captação de iodeto, né, ou aumento. Também pode ter alterações na atividade da tireoperoxidase, né, da TPO, e também a gente pode ter uma redução da glândula à sensibilidade ao TSH, principalmente nos casos onde a gente tem muito estímulo de TSH, a glândula vai perdendo sensibilidade a esse hormônio, tá bom? Aqui a gente tem uma ilustração, né, desse processo. Então, ali a gente tem o hipotálamo, que vai produzir TRH. O TRH, ele é o hormônio cerebral que vai estimular a hipófise, que também é no cérebro, a produzir o TSH. E depois, o TSH vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. A produção de T3 e T4 vai fazer o feedback negativo, por isso negativo, né, para reduzir a produção daqueles outros hormônios que estão estimulando ela. É bem facinho, assim, de seguir, sabe? É bem direto o processo, da sintetização de hormônios, e a maioria das glândulas e dos hormônios funcionam assim. O mais interessante, eu acho, da tireoide, que é legal a gente citar, é que a tireoide, diferente de outras glândulas, ela não tem um estímulo externo, normalmente, que a gente diz, né? Então, por exemplo, o pâncreas, ele tem, para produzir insulina ou glucagon, ele vai ter o estímulo, né? Ou da alimentação ou da falta da alimentação. Já a adrenal, ela vai ter o estímulo de luta ou fuga. Então, o eixo hipotalâmico hipofisário, no sentido da tireoide, ele só vai reagir a um equilíbrio dinâmico, que eu vou falar também. Eu acho que no próximo slide a gente vai conversar sobre esse equilíbrio dinâmico. Aqui, ó. Então, tá. Depois que a gente tem essa produção, né, esse estímulo, foi produzido lá na tireoide, tá tudo ok, temos hormônio. O que que acontece com esses hormônios? Eles são liberados na corrente sanguínea. Já de cara, esses hormônios acabam ficando ligados às proteínas, eles têm alto índice de ligação às proteínas plasmáticas. Algumas das proteínas são globulinas, outras são albuminas, então ele se liga a todas as porções de proteínas plasmáticas. Isso é importante a gente destacar, tá? Quero também que deem um foco nisso daqui, que, então, se eles têm alta ligação às proteínas plasmáticas e dependem dessas proteínas para estarem ligados e se manterem na circulação, porque essa ligação também evita que eles sejam descartados pelos rins, né? O rim, ele não joga proteína fora. Então, qualquer alteração no metabolismo proteico, eu posso ter alteração no T4 total circulante, né? E daí, o restante, os outros 1% vai circular livre e vai exercer a sua função. Também outra coisa legal da gente dizer é que o T4 total, que está ligado a proteínas, ele não é funcional, tá? Ele tem muito pouca atividade biológica, ou seja, ele não vai controlar a secreção de TSH e ele também não vai fazer as atividades metabólicas que o T4 usualmente faz, tá? Então, exatamente por ele não ser biologicamente ativo, ele é mais considerado um armazenamento mesmo, e também a gente vai ver que isso vai interferir lá na hora de diagnosticar laboratorialmente, tá? Porque essa falta de atividade biológica dele vai fazer com que ele não produza alterações, aumentos ou diminuições dele não produzam alterações no TSH, né? Tanto quanto o T3, né? Ou a porção livre na corrente sanguínea. Tá bom? Então, ali, eu destaquei aquela frase ali, a liberação da ligação dessas proteínas obedece a um equilíbrio dinâmico e não é bem elucidada. Então, a gente não tem muitos estudos confiáveis, a gente não tem pessoas que conseguiram estudar de fato por que o T4 ele desacopla dessas proteínas. Mas acredita-se que ele se desacopla de forma a respeitar esse equilíbrio, a necessidade de T4. Então, eu tenho que ter uma quantidade basal, né, de tiroxina circulante, sempre no corpo, para a gente conseguir manter as funções dos tecidos adequadamente, tá bom? Uh, esse
esse hormônio, né, quando ele vai exercer a sua função, ele exerce sempre sendo carreado nas células por proteínas transportadoras de membrana, e depois eles vão agir lá no núcleo, né, aumentando o metabolismo da célula. Então, aqui a gente tem duas formas, né, a T3 e a T4. A T4 ela vai ter uma maior proporção de produção e armazenamento, então a gente tem muito mais T4 do que T3. Ela é relativamente inativa, como eu já informei, mas ela tem, por ela ser mais inativa, ela tem uma meia-vida maior, tá? Ela não tem a capacidade de penetrar no núcleo, então, como eu disse, ela não é biologicamente funcional, ela não vai conseguir regular o metabolismo dos tecidos, né? Mas ela lá na célula, ela pode ser convertida em T3, e a T3, sim, vai exercer a sua função biológica. Então, ela é considerada um pró-hormônio da T3. A T3 é a parte funcional, é a parte que vai exercer a função dela lá na célula, de estimular a célula e falar, vamos lá, que está na hora de correr, entendeu? E ela chega a ser 5 vezes mais potente do que o T4 nessa estimulação. Então, a T3 livre, produzida direto lá da tireoide, ela tende a ser mais potente do que essa T3 convertida nos tecidos, tá bom? Ambas elas podem sofrer depuração hepática. O que seria depuração hepática? Elas são desmontadas lá no fígado, né? E excretadas na bile. Assim como elas podem, na sua forma livre, lembrando, o rim não joga a proteína fora, podem ser excretadas pelos rins, tá bom? Tá. Falei. Mas o que essas coisas faz? Entendeu? Para que serve? É difícil a gente falar do para que servem os hormônios tireoidianos, porque eles servem para tanta coisa, mas tanta coisa. Mas eu vou tentar pincelar aqui algumas das funções, tá? Então, nos ossos, ele vai fazer a ativação de osteoclastos e osteoblastos. Essas células nos ossos, elas são as células que vão fazer desmineralização e mineralização óssea. É importante a gente não confundir com o sistema de PTH e calcitonina, porque ela só ajuda na ativação. Ela não vai estimular, né, a liberação de cálcio pelos ossos ou então a mineralização dos ossos, tá bom? Já no coração, ela vai ter um efeito cronotrófico ou inotrófico também, né? Então, cronotrófico, ritmo, vai aumentar o ritmo cardíaco. Inotrófico, contratilidade, vai aumentar a força do coração, vai permitir com que ele contraia com mais avidez, né? Também tem um efeito ali nos vasos de reduzir a resistência periférica, achei legal colocar no coração porque tá ligado, né? No tecido adiposo, ele vai principalmente organizar o tecido e aumentar a lipólise. O que significa isso? Vai liberar gordura para a gente poder metabolizar e fazer o que a gente tem que fazer, tá? Tentando explicar assim de uma forma que fique mais fácil da galera entender. No fígado vai regular o metabolismo de colesterol e triglicerídeos também com o objetivo, né, de liberar material para a gente ter mais energia e mais funcionamento celular, né? E também pode ter um pouquinho de ação na modulação da proliferação celular do fígado. Como a gente sabe, né? O fígado ele é um órgão que ele está sempre se regenerando. Opa! O que eu fiz aqui? Passei. Na hipófise, a gente tem ali o que a gente já conversou, né? Ele vai mexer, os hormônios tireoidianos, eles vão mexer com o TSH, mas também ele pode mexer com o hormônio do crescimento. Então, ele vai interferir aí nessa liberação desses hormônios pela hipófise. No cérebro, ele também tem algumas funções, olha, todos os tecidos, de verdade. Uh, Eles são envolvidos na mielinização, diferenciação celular e sinalização. Então, às vezes, o hipotireoidismo é muito, quando a gente tem pouco hormônio tireoidiano, né, ele é muito ligado, né, conectado às confusão, à falta de capacidade do animal em perceber o ambiente. Então, é importante a gente saber essa interação, tá? Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, porque eu tô vendo que o meu tempo tá passando. Então, assim, vamos entrar nas patologias tiroidianas. Como eu disse, eu vou pincelar elas, tá? Elas podem ser classificadas de 3 formas. A gente tem as primárias, que são intimamente relacionadas à glândula, quando acontece alguma coisa que destrói ou diminui a síntese da glândula. A gente tem as secundárias, onde a gente tem
uma diminuição da produção de TSH, um aumento da produção de TSH pela hipófise, e isso faz com que, né, isso diretamente afeta a glândula, porque o TSH ele estimula ou deixa de estimular a glândula, né? Por isso secundária. Está acontecendo lá, mas está afetando aqui. Terciária seria o TRH. Lembra que eu falei lá em cima que lá no eixo hipotalâmico hipofisário, o TRH vai estimular o TSH? Essas são extremamente raras, muito difícil de diagnosticar e também difíceis de a gente observar na clínica, tá? Quem pegar isso daqui alguma vez na vida teve muita sorte. Então, vamos lá, alguns aspectos clínicos, começando pelo hipotireoidismo. Em felinos, o hipotireoidismo ele é raro, tá? Extremamente raro. Então, quando a gente está ali tentando diagnosticar uma doença tireoide, né, no felino, a gente já sempre imagina, não é hipo, deve ser hiper. E se tiver parecendo hipo, não deve ser hipo, é alguma outra coisa. E aí onde entra os eutireoideus doentes. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles depois, mas é importante a gente ressaltar aqui nesse momento que normalmente, se você achar que é hipotireoidismo no gato, suspeite, duvide. Já nos caninos é uma das doenças endócrinas mais comuns, tá? Ela tende nos caninos a ser primária, né? Direto da glândula ali, tá correndo direto na glândula. Raramente secundária e rarissimamente, como eu disse, terciária. Nos gatos, as causas primárias de hipotireoidismo, é raro, mas acontece, né? São as causas congênitas, o bicho nasce sem tireoide ou nasce com uma hipoplasia ou aplasia tireoidiana, tá? Normalmente esses animais morrem cedo, tá bom? E também pode acontecer a forma primária devido a tireoidites, inflamações, né, que acabam atingindo as células foliculares tireoidianas. Já causas secundárias, né, lá na hipófise, são neoplasias e já foi notificado traumas cranianos causando a diminuição da produção de TSH. Já nos cachorros, tá, como a gente vê, aquele cachorro triste, sofrido, né, porque não tem nada estimulando ele a existir. As causas primárias são atrofia idiopática, então, por algum motivo, ou por causa de um processo inflamatório anterior, a glândula vai sofrendo aplasia, vai diminuindo a sua quantidade de tecido funcional, tá? Ou, inclusive, pode sofrer... Ai, caiu o celular aqui. Pode sofrer... Ah, até esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, vamos seguir. Também pode acontecer por causa da tireoidite linfocítica, como nos felinos, né? A tireoidite é uma grande causa de hipotireoidismo, né, nos animais. Também pode ocorrer por causa de uma neoplasia infiltrativa, que vai destruir o tecido, né, tireoidiano e vai acabar impedindo que ele faça a sua função biológica de produção dos hormônios tireoidianos. Também temos os bociogênicos, deficiência de iodo. Se a gente não tem iodo, a gente não produz hormônio. Se a gente não produz hormônio, hipofunção, tá? Bociogênicos são medicamentos, alimentos ou algumas outras coisas que, por algum motivo, né? E daí eu deixo para vocês pesquisarem esses motivos, podem causar interferências na tireoide. Esses bociogênicos, eles podem tanto causar hipotireoidismo quanto hipertireoidismo. Eu não vou entrar muito a fundo neles, porque são muitos mecanismos, tá bom? Causas secundárias, né? A gente tem ali malformação hipofisária congênita, é uma patologia mais comum de causar, né, a hipotireoidismo secundário em caninos. Também temos neoplasias, como nos gatos, né, e a supressão hipofisária por outras doenças concomitantes. Então, algumas doenças podem causar a supressão, né, do eixo hipotalâmico hipofisário, e isso daí vai fazer com que haja um hipotireoidismo secundário a essa doença, né, porque ela está afetando diretamente o que estimula a glândula. Tá bom? Então vamos aos sinais clínicos. Se os hormônios tireoidianos, eles tendem a fazer o organismo funcionar, eles ajudam no metabolismo, eles auxiliam, eles são mediadores do metabolismo, então aqui a gente vai ter tudo o que diminui o metabolismo. Imagina um animal xoxo, triste, capenga, é o animal hipotireoideu, tá? Assim como o surtado é o animal hipertireoideu. E é até engraçado, porque tu pensa, hipotireoidismo mais em cachorros, xoxo, hipertireoidismo mais em gatos, surtado, entendeu? É interessante essa relação.
Então, ali entre os sinais clínicos que a gente pode observar, a gente vai ter letargia, confusão, inatividade, ganho de peso, tá? Mas por que ganho de peso, né? Hipotireoidismo, o que que tem a ver com ganho de peso? Esses animais, eles vão acabar ganhando peso porque a gente não está tendo metabolização, então vai sobrar muito, entendeu? Então, daí, esses lipídios e essas coisas que estão sobrando vão ser depositadas no tecido adiposo e daí vai acontecer, né, o ganho de peso. Também tem intolerância ao frio, o metabolismo celular não consegue acompanhar de forma a aumentar a temperatura corporal, e daí a gente tem hipotermia e também uma intolerância ao frio. A gente pode também ter na pele alopecia endócrina, pode ser simétrica ou pode ser assimétrica, né? Tem a famosa cauda de rato nos cachorros. A gente pode ter pelagem ressecada, seborreia seca, otite. Como eu informei lá antes, a gente falou, aumenta a contratilidade cardíaca, aumenta o ritmo cardíaco. Então, a gente pode ter bradicardia e até arritmias por causa da falta desse hormônio, né? Porque ele é um hormônio importante para a manutenção da homeostase corporal. Se a gente não tem ele, a gente não consegue fazer essa manutenção de forma adequada. Neurologicamente, a gente pode ter convulsões, desorientação. Lembra que eu falei que ele atinge ali, né, a parte da capacidade do animal em fazer, né, sinapses. Então, acaba que ele vai ficar mais tristinho e pode chegar até num coma, tá bom? Outras coisas que podem acontecer é diarreia, constipação, anemia, infertilidade, tudo isso vem junto, tá? Devido a outras causas que não essas que eu citei. Agora a gente vai falar um pouco do hipertireoidismo. Vamos tentar seguir um pouco mais rápido, tá acabando meu tempo. Então, o hipertireoidismo é uma doença que é mais comum nos felinos, tá? Elas tendem a ser nos felinos primárias também, então, doenças primárias da tireoide são muito mais comuns e têm início na idade adulta, tá? Por que que o hipertireoidismo é muito mais comum em felinos? Porque acredita-se, né, estudos conseguiram identificar que os receptores de TSH dos folículos, das células foliculares da tireoide dos felinos são muito mais sensíveis do que dos outras espécies. O que que isso faz? Lembra que eu falei que o TSH ele estimula tanto a síntese como o crescimento do tecido? Então, além de, né, a gente ter um aumento da síntese, baixas doses de TSH podem estimular o crescimento do tecido, isso pode gerar hiperplasia, e acredita-se que isso está relacionado à a maior possibilidade, né, a maior incidência de neoplasias tireoidianas em felinos, tá bom? É menos comum em cães, né? Dificilmente acontece hipertireoidismo em cães, mas quando acontece, ele usualmente é primário por causa de uma neoplasia, tá? E ele ocorre em 10 a 20% nos casos de adenomas e carcinomas tireoidianos, tá bom? Normalmente, esses adenomas e carcinomas, né, essas neoplasias tireoidianas, elas são afuncionais. Então, a gente vai ter destruição de tecido tireoidiano e hipotireoidismo, em vez de hipertireoidismo. Mas quando são funcionais, né, a gente vai ter hipertireoidismo. Então, as causas mais comuns em felinos, a gente tem a congênita, né, como sempre, é uma das mais comuns, exatamente por causa dessa sensibilidade maior das células foliculares dos felinos. A gente tem neoplasias também, nutricional, bociogênico. As mesmas coisas, como eu disse, né, os bociogênicos, eles podem causar tanto hipotireoidismo como hipertireoidismo. E coisas secundárias, né? Lá no eixo hipotalâmico hipofisário, a gente tem as neoplasias. Nos cachorros, as causas primárias, né, são neoplasia infiltrativa, principalmente, né, uma neoplasia infiltrativa funcional, os bociogênicos e as causas nutricionais, ingestão exacerbada de iodo, entre outras causas. Causas secundárias, neoplasias hipotalâmico hipofisárias. Quais são os sinais clínicos? Então, se lá no hipotireoidismo a gente tinha sinais de xoxo, capenga, triste, sofrido, baixo metabolismo, aqui a gente vai ter, né, sinais de excitação. Então, excitação, polifagia, perda de peso. Tá, mas tá comendo muito, por que que tá perdendo peso?
não está tendo lipólise, entendeu? Quer dizer, está tendo lipólise e o corpo está usando muito, muito, muito. Não tem mais para onde usar, entendeu? E o corpo está usando para fazer tudo errado, né? Obviamente. Então, vai estar usando ali para o coração promover uma taquicardia. Essa taquicardia pode culminar em sopro ou até insuficiência cardíaca congestiva. A gente vai ter também pelagem ressecada, onicogrifose, onicogrifose é a produção exacerbada de unha, tá? Seborreia gordurosa. Alguns dos sinais, eles são muito parecidos, tá bom? Neurologicamente, a gente vai ter estresse, agressividade e depois fraqueza, né? Porque acaba que toda essa atividade, tudo isso cansa o corpo do animal. Então, a gente vai ver gatos fracos, tristes, mas agressivos. Uh, Também, entre outras coisas que pode causar, é polipneia, então uma respiração difícil, porque eles estão cansados. Emese, né, o vômito, pode aumentar volume fecal, aumentar a frequência de defecação. Como no hipotireoidismo a gente tinha redução, né, da motilidade gastrointestinal, aqui a gente vai ter aumento, tá bom? Pode ocorrer distensão gástrica por causa da polifagia e também uma grande intolerância ao estresse. A poliúria e a polifagia e a polidipsia, elas são menos comuns, mas também podem acontecer, tá bom? Tá, e o que que é o bendito do eutiroideu doente que eu falei lá atrás? Então, o eutiroideu doente, ele é o animal que ele não tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, mas ele está apresentando hipotireoidismo ou hipertireoidismo por causa de alguma doença que está afetando a síntese tireoidiana, tá? Então, também pode ser chamada de síndrome da doença eutiroidiana. É um começa normalmente com um hipertireoidismo transitório e depois vai para um hipotireoidismo transitório, que pode ser transitório ou recorrente, tá bom? Uh, É importante a gente ter o conhecimento de que existe, né, essa síndrome, porque ela atrapalha o nosso foco diagnóstico. Às vezes a pessoa vai lá, eu vou dosar um T4 total. Ah, descobri que o T4 total desse bicho aqui está baixo. É necessariamente hipotireoidismo? É legal investigar, mas se tu estava investigando outro foco, outra doença, uma doença renal crônica no gato mais velho, foca nela, entendeu? Depois tu vai pro hipotireoidismo, pro hipertireoidismo. Nesse sentido, vai ser a única questão onde o TSH vai ser o mais eficiente em diagnosticar isso, e eu vou explicar isso mais para frente, tá bom? Algumas das causas, né, dessa síndrome são desnutrição, doença renal crônica, trauma, cirrose. Lembra que eu falei? Eles estão ligados às proteínas. Então, se eu tenho cirrose, eu tenho redução da síntese proteica lá pelo fígado. Redução da síntese proteica, não tenho proteína para ligar. Se eu não tenho proteína para me ligar, a porção livre vai ficar muito, né? Vai ter ali aquele hipertireoidismo transitório, que eu disse ali, então, daí a gente tem ali uma porção livre muito maior, né, biofuncional. O TSH vai pensar, opa, tenho que parar isso daí. Vai diminuir a produção de TSH, diminui a produção de T4, daí a gente tem um hipotireoidismo conseguinte, tá bom? Também a gente tem, pode ser causado, né, pela diminuição da conversão pelas células teciduais do T4 em T3, por X motivos. E também a gente pode ter diminuição da ligação dos hormônios tireoidianos às proteínas plasmáticas, tá bom? Então agora vamos para os aspectos laboratoriais, que é a minha parte favorita, porque, né, patologista clínica, então agora vamos falar do que eu gosto. Então, o diagnóstico laboratorial das tireoideopatias, tá? A gente pode começar, normalmente, pelo T4 total. Também existe a possibilidade de dosar o T4 livre e o TSH. É importante adicionar nos nossos exames complementares, tá bom? As proteínas totais e as suas frações. Como eu disse, as proteínas estão intrinsecamente ligadas às tireoideopatias, porque muitas das vezes são problemas nas proteínas e não, né, na tireoide em si. Então, o T4 total, ele é a fração livre ligada, como eu expliquei antes, só que ele é um exame, assim, mais de check-up, mais de triagem, ele é o primeiro que a gente vai pedir,
tá? Tanto em felinos quanto em gatos. Tem gente que diz que T4 livre é melhor em felino, T4 total é melhor em gato. Acaba que não tem muita diferença. A gente vai precisar pedir todo mundo e iniciar por alguém. Se a gente for iniciar, inicia pelo T4 total, tá bom? Então, ele é um exame de triagem, ele é utilizado para check-ups. Então, tô vendo uma doença renal crônica no gato. Vou dosar um T4 total junto só para ver, entendeu? E também ele é utilizado no acompanhamento em animais em tratamento. Ele tem um problema que ele pode sofrer falsa elevação por causa de anticorpos antitiroxina. Não sei se eu expliquei ainda, acho que não, mas os anticorpos antitiroxina, lembra que eu falei que pode ser causada por tireoidite? Que é uma inflamação da tireoide, esses anticorpos antitiroxina, eles são anticorpos que são produzidos nessas situações e eles falsamente elevam porque o método que a gente utiliza para medir o T4, ele acaba pegando também esses anticorpos, porque o que a gente usa é uma ligação anticorpo-antígeno para medir o T4 total. Então, como a gente usa uma ligação anticorpo-antígeno, se a gente tem anticorpos lá, eles vão se ligar, né, nos antígenos que a gente está colocando ali para fazer o teste, e isso vai causar um falso aumento. Também pode sofrer falsa redução em doenças não tiroidianas. Lembra que eu falei, né? Novamente citando a ligação entre T4 total e síntese proteica. Outros fatores que podem afetar o T4 total, além dos anticorpos, são a quantidade de proteínas carreadoras, alterações no metabolismo, e também existe muita oscilação no hipertireoidismo felino. Então, a gente pode ter um felino com o T4 total normal, né? Mas que seja hipertireoideu. O T4 livre, né, daí a gente vem com uma outra opção que pode vir junto com o T4 total para a gente conseguir diagnosticar melhor, né, a nossa tireoidiopatia. Ele vai dosar apenas a fração livre. Existe a possibilidade de diálise. O que que é diálise? Diálise é uma filtragem. A gente vai tirar grandes partículas daquele meio e isso vai reduzir a possibilidade de falsa elevação. Também ele fornece um panorama melhor sobre o que está biodisponível ali para a gente, né? Como o T4 livre é a parte biodisponível, a parte funcional, então ele vai nos fornecer um panorama um pouquinho melhor. Ele é mais considerado mais sensível, mas em cães eutiroideus, cães normais, né? Eles podem ter o T4 livre naturalmente reduzido, porque eles estão num momento ali de estimulação tiroidiana, os felinos eutiroideus podem ter o T4 livre aumentado, porque eles estão no momento de estimulação tiroidiana, e também a gente considera que ele deve ser utilizado quando o T4 total não for diagnóstico. Aqui eu vou destacar um pouquinho mais sobre a diálise ou não diálise. A vantagem da diálise é que a gente vai eliminar a possibilidade, né, de ter um diagnóstico errado por causa dessas partículas que podem interferir na mensuração, principalmente os anticorpos antitiroxina, né? E ele é considerado mais apurado. Só que ele também, como desvantagem, né, ele encarece o diagnóstico. Então é difícil a gente fazer o tutor, né, entrar nessa com a gente, quando a gente coloca um T4 livre com diálise no meio da jogada. Então, é um risco, né, a se ter. A tireotrofina, o TSH também pode ser dosado, tá? Ele é considerado menos sensível por si só que ele é sempre recomendado de ser dosado com os outros. Tirando aquele caso lá que eu disse do check-up, sempre dosar TSH para a gente ver como que tá bom? Por isso que tá dito ali, ó, deve ser associado às outras dosagens. Acontece alterações menos drásticas nele quando a gente tem o eutiroideu doente. Lembra que eu disse que o TSH é interessante no eutiroideu doente? Por quê? Porque o TSH ele tem uma alteração menos drástica nesse animal, né? Porque ele só está tentando regular o que a doença está causando naquele animal. Ele não quer, ele não quer corrigir uma tireoidopatia primária ali, entendeu? Ele só quer regular aquele desvio que está acontecendo por causa da doença concomitante, tá bom? O que que é importante considerar na dosagem de TSH? Em felinos é normal a gente ter resultado abaixo da referência. Eu já cansei de atender veterinários que falam, mas está abaixo da referência, mas o T4 total e o T4 livre estão normais. Tá, esse bicho não tem nenhuma tireoidopatia, provavelmente, entendeu? Porque é normal a gente ter os resultados abaixo da referência. Como as células foliculares do gato são muito mais sensíveis, né? A estimulação também, o corpo sabe, né, gente? A estimulação também é muito mais sensível para a produção de T4 e T3. Cães com hipotireoidismo podem estar dentro da referência,
tá? Pode não ter estímulo suficiente de TSH para tentar corrigir esse hipotireoidismo, e também pode estar aumentado em cães sem nenhum processo, né? Porque ele pode estar passando por um processo pós-patológico ou por outro processo patológico que está pedindo, né, estimulação tireoidiana, né? Porque os tecidos, quando a gente está doente, eles precisam metabolizar, eles precisam fazer força, principalmente nos quadros de febre. Aqui eu tenho uma tabelinha que eu recomendo você. Eu não vou entrar muito dentro dela, tá? É uma tabela que eu fiz para mim mesma no laboratório, para mim conseguir auxiliar os clínicos, né, a imaginar o que, que pode estar acontecendo com o animal. Se vocês quiserem tirar print, eu deixo disponível nesse momento agora, durante essa fala aqui, tá? É bem interessante, ela é bem legal. Não achei algo como ela em nenhum outro livro dos que eu vou recomendar, então por isso que eu acho interessante a gente tirar isso daqui, tá bom? Outros testes que a gente pode realizar é o teste de resposta ao TSH, normalmente em cães com hipotireoidismo, né? A gente vai colocar a TSH para dentro do bicho, ver se, né, o T4 aumenta. Se o T4 aumentar, a gente não tem um cão com hipotireoidismo. Já no teste de resposta ao TRH, ele vai ter para os cães com hipotireoidismo a mesma função do teste de resposta ao TSH, só que ele é mais caro. Então faz o do TSH nesse caso, tá bom? Já para os gatos com hiper, uma associação interessante. Quando a gente faz a estimulação com o TRH, tende a aumentar 2 vezes a quantidade de T4 total sanguínea. Nos gatos com hipertireoidismo, vai aumentar muito menos, porque a glândula ela já está cansada, já está sofrida, porque ela já está ali estimulada, entendeu? Então, mais estímulo não vai produzir necessariamente mais hormônio, às vezes nem tem elevação, entendeu? Outro teste é o teste de supressão do T3, então, nesse caso, seria para hipertireoidismo em gatos também, tá? A gente vai colocar levotiroxina, que é T3 sintético, por 2 dias nesse animal, vai ficar ali estimulando ele, né? Nos felinos normais, a T4 vai ter que diminuir, porque vai ter lá, né, o feedback negativo. Já nos felinos hipertireoideus, a T4 total tende a diminuir pouco ou nada, porque eles são hipertireoideus. Eu colocar mais não vai mudar o status quo da coisa, né? E também a gente tem o teste de TGA, que é o teste para anticorpos antitireoglobulina. Esse teste ele é interessante para diagnóstico daquela situação que a gente conversou, né? Inflamação linfocítica que está causando ali uma tireoidite, e essa tireoidite está promovendo ali um hipotireoidismo. Mas é muito interessante associar esse teste à citologia ou biópsia, para a gente ver se não é, de fato, em vez de ser uma situação inflamatória, uma situação neoplásica, né? E aqui, para finalizar, a última coisa que a gente vai falar hoje é sobre radiomimenchark e imunominescência. Por que eu vou falar sobre isso? Poderia não colocar aqui? Poderia não colocar aqui. Mas eu acho interessante vocês terem contato com isso, porque quando eu entrei no laboratório, eu não sabia disso e muita gente me questiona, tá? O radiomimencimento e a quimiluminescência, eles são os dois métodos que a gente pode dosar esses hormônios, tá? T4 livre, T4 total e T3. O radiomimencimento, qual que é a diferença dele da quimiluminescência? Por que pedir um e não o outro? Não tem muito porquê. Os dois métodos eles têm muita correlação, tá, entre os seus resultados. É considerado que o radiomimencimento ele é um método mais consolidado, mais antigo, ele é considerado padrão ouro, tá? E dizem que, né, os estudos, alguns dos estudos que eu consegui observar para fazer essa apresentação para vocês, que ele consegue pegar melhor os resultados que estão mais próximos do limiar inferior. Mas assim, gente, de verdade, se já está abaixo, por que que eu vou querer saber que está mais baixo? Entendeu? Não é tão distante esses resultados, é coisa de 0,02, sabe? Então, não vai fazer diferença para efeito diagnóstico. Já que bioluminescência é um método relativamente mais novo, ele tem menos estudos em cima dele, mas ele também é um método que, além de envolver menores custos, tá? Ele é mais barato tanto para o tutor quanto para a clínica, né? Quanto para quem está realizando. Ele também é um método que não vai ter a utilização desses isótopos radioativos. Então, a gente considera que é um método mais seguro para quem está realizando e um método que ele faz bem para o meio ambiente, né? O outro, a quimiluminescência acaba, né, produzindo alguns lixos, principalmente plásticos, né? Mas nada como lixo radioativo.
né? Então, ele tem essas vantagens sobre o RIA. O que pedir? O que você achar melhor, entendeu? A quimiluminescência hoje em dia ela tem muito poucas coisas que vão deixar ela muito abaixo do método de radioimunoensaio. Normalmente vocês vão ver pedindo radioimunoensaio veterinários mais velhos assim que estão com esse método na cabeça e não conseguem pensar em evoluir ou fazer coisas diferentes, tá bom? Então, seria isso. Falei, suei falando, porque tá muito calor. Se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição, viu, pessoal? Aqui eu vou deixar algumas recomendações. A Camila me pediu para mim deixar algumas coisas para vocês lerem, se vocês quiserem aprofundar os seus conhecimentos sobre as glândulas endócrinas. Eu gosto muito do livro do Feldman, mas infelizmente eu não achei ele em português, tá? Esse Canine, Feline Endocrinology, o vermelho. Esse Fisiologia Endócrina, ele não é veterinário, mas ele é um livro muito sucinto, muito bem estruturado, é de uma qualidade, assim, absurda, ajuda muito quem está começando a entender. E eu não usei ele na apresentação, mas ele foi o que me fez aprender quando eu estava entrando no laboratório, foi o que me ajudou, né, a compreender de forma mais fácil as endocrinopatias, tá? E o funcionamento das glândulas endócrinas. E esse Bissava aqui, ele é o clássico, né? Todo mundo meio que vai para os manuais Bissava quando a gente quer ter mais conhecimento sobre qualquer tipo de informação, tá bom? Então, é outra recomendação que eu faço. Aqui a gente tem algumas referências de artigos que eu utilizei, principalmente naquela parte da diferenciação da radiominuição e quimiluminescência. E é isso. Me coloco à disposição aqui se tiverem dúvidas. Parabéns, Mari, pela sua apresentação. Acho que você trouxe o conteúdo de uma forma bem clara e bem instrutiva também para os meninos, né? Então, como a gente já está em uma turma que são diversos semestres, diversas experiências, várias escolas também, acaba sendo muito produtivo o que você traz em aula e a gente até agradece o material que você compartilhou, tá bom? E o pessoal só tem elogios no chat. Eu sei que o tempo está acabando, então por esse motivo eu vou encerrar a gravação, tá?